Se você morresse hoje, você tem certeza de que iria para o céu? O meu nome é João Vitor Moraes, eu estou aqui na Igreja Batista Boas Novas da cidade de Campo Belo e hoje eu gostaria de te ajudar a responder essa pergunta utilizando a palavra de Deus. Primeiramente, antes de compreender como uma pessoa pode ser salva, como uma pessoa pode ir para o céu, necessário é primeiro compreendermos por que as pessoas não vão para o céu, porque as pessoas precisam de salvação. Romanos, capítulo 3, no versículo 23 diz: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todo ser humano falha. Não há nenhuma pessoa que é totalmente boa, que é totalmente justa, que é perfeita em todos os pontos. Todos nós falhamos de alguma forma. Eu sou um pecador. Toda a humanidade é pecadora. É importante compreendermos não somente isso, mas também que há um salário para esse pecado, uma consequência por nossos erros, por nossas injustiças. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. E essa morte é não somente uma morte física aqui na terra, mas também uma morte espiritual no inferno. Se formos para Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, veremos uma lista de uma série de pecados de algumas pessoas que vão ser jogadas no inferno, no lago de fogo. A Bíblia diz: mas os medrosos, e os incrédulos, e os abomináveis, e os assassinos e devassos, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Algumas pessoas imaginam que não estão em risco de ir para o inferno porque nunca cometeram assassinato, porque nunca cometeram adultério. Mas a Bíblia diz todos os mentirosos. Quem de nós que nunca mentiu? Quem de nós que nunca pecou? Todos nós, então, portanto, não somente somos falhos, pecadores, mas também todos nós merecemos o inferno. A partir disso, nós conseguimos compreender como podemos ser salvos. Se retornarmos para Romanos capítulo 6, versículo 23, veremos que a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E se formos também para Efésios capítulo 2, no versículo 8, veremos que a Bíblia diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. A salvação não é barganhada, a salvação não é comprada e a salvação não é vendida. Nenhum de nós, naturalmente, merece essa salvação. E não é através de nossas próprias boas ações, não é através do número de vezes que fomos à igreja, não é através do número de vezes que obedecemos nossos pais e mães, que fazemos o bem, não é a partir disso que vamos quitar a nossa dívida para com Deus. A salvação é um presente que nos é dado gratuitamente, sem nenhum valor que temos que pagar ou algo que temos que fazer em troca para suprir esse presente que nos é dado. É totalmente gratuito e é obtido através da fé. O que é a fé? A Bíblia descreve a fé como uma substância das coisas pelas quais esperamos, um fundamento extremamente importante associado com confiança, com tranquilidade, com depositar as suas preocupações, as suas dúvidas em Deus. A fé é diferente das obras. A fé está associada com uma resposta de uma boa consciência para com Deus. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Uma pessoa precisa ouvir o Evangelho, ela precisa entender o que o Evangelho diz e, entendendo, ela pode escolher crer no que o Evangelho diz, no que a Bíblia ensina e no que a pessoa, então, precisa crer.
É importante entendermos que a salvação vem por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A Bíblia diz acerca dele, em Mateus capítulo 1, que ele será chamado de Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, no qual, se formos para 1 João capítulo 5, veremos que a Bíblia diz que há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Portanto, Deus, ao mesmo tempo, é 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo esses 3 são um só Deus. Os 3 são Todo-Poderoso, os 3 são o Criador, onisciente, onipresente e onipotente. E em especial nós temos Jesus Cristo, a Palavra, o Verbo que se fez carne, nasceu da Virgem Maria e caminhou aqui na terra, viveu uma vida no meio dos homens, caminhou nos nossos sapatos, passando as dificuldades que nós temos que passar. Jesus Cristo passou fome, Jesus Cristo passou sede, assim como nós também passamos por essas situações, e em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele falhou. Antes, viveu uma vida totalmente perfeita. Mas mesmo assim, a Bíblia ainda diz que Jesus Cristo foi traído, que ele foi entregue aos governantes, que ele foi humilhado, que cuspiram nele, que o açoitaram. E ele passou por todas as situações, não por conta das falhas dele, porque ele viveu uma vida perfeita, porque ele é Deus feito homem. Jesus Cristo passou por todas essas situações para pagar por nossos pecados. Assim como Isaías capítulo 53 descreve que pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Pelo trabalho, pela obra que Cristo fez na cruz, que Cristo fez durante todo o sofrimento que ele passou aqui na terra e depois de sua morte no inferno por 3 dias e 3 noites. Com isso tudo ele pagou a dívida que tínhamos com Deus. Ele pagou o preço de nossos pecados para que eu não tenha que pagar, para que você não tenha que pagar, para que nenhum de nós tenha que pagar esse preço. Por isso que a salvação é gratuita. E essa salvação é a vida eterna. A vida eterna nunca pode ser perdida. Essa vida é algo que vai continuar para sempre conosco, porque ela não depende de nós para ser mantida. É um presente finalizado que Deus nos dá. Portanto, mesmo que nós, depois de termos nascido de novo, portanto, mesmo que nós, depois de termos crido em Cristo, ainda acabemos pecando, ainda acabemos transgredindo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como é dito em João capítulo 10, Jesus diz que o Pai deu as ovelhas a Jesus e nada pode separar nós da mão de Deus. Jesus Cristo dá vida eterna às suas ovelhas e não entrará em condenação. Nunca hão de perecer. Quem acredita em Jesus, quem confia no Evangelho, já passou da morte para a vida. E falando em passar da morte para a vida, depois que Cristo morreu na cruz e foi até o inferno, ele não permaneceu lá. Cristo ressuscitou ao 3º dia. Cristo se apresentou aos apóstolos e ascendeu aos céus. E hoje ele está à destra de Deus o Pai. E com isso, ele nos dá essa esperança de que se nós confiarmos nele, de que se nós aceitarmos o presente de sua salvação, nós também podemos ter essa vida eterna que nunca pode ser perdida. Se você hoje acredita na descrição da Bíblia de que todos somos pecadores, de que o salário do pecado é a morte, de que merecemos o inferno, mas de que podemos obter a salvação gratuitamente, não envolve nenhuma obra nossa, nenhuma boa atitude nossa, mas somente a nossa fé. Se você acredita que uma vez que você é salvo,
você sempre será salvo. Nada vai poder te separar desse amor que Deus dá para nós. Eu gostaria de convidar você que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, para fazer um pedido a Deus, para você aceitar esse presente, para você aceitar essa salvação. Repita, por favor, depois de mim. Senhor, eu reconheço que sou um pecador e que mereço ir para o inferno, mas eu acredito em Ti. Eu confio em Ti. Me dê, ó Senhor, a vida eterna, que é só pela fé, que não é por nenhuma obra, que é gratuita. Me dê, ó Senhor, essa salvação que nunca pode ser perdida. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Se você crê de fato nesses pontos e se você de fato orou com sinceridade, você pode ter a certeza e a segurança de que hoje você nasceu de novo e de que hoje você tem a vida eterna. Para mais informações ou qualquer dúvida, acesse o canal, mande alguma mensagem para que, na medida do possível, nós possamos ajudar você a aprender mais acerca da Palavra de Deus.